Boa tarde a todas e todos. Estamos agora no ar. Eu me chamo Giana, eu faço parte da direção do Sintufsc, que é o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da UFSC, e estou aqui junto com o Rafael, representante da Prodesc, e o Geraldo, do Sind Receita. Nós vamos coordenar a mesa desse dia, né, de plenária estadual do funcionalismo público, uma plenária que está sendo organizada, né, pelo conjunto do funcionalismo público de Santa Catarina. Temos aqui entidades de âmbito municipal, federal, estadual, empresas públicas. Também temos participantes aqui, representantes de movimentos sociais, movimentos populares, movimento estudantil, né? Estamos nos reunindo no dia de hoje, né, para organizar as nossas lutas, né, principalmente o dia 30 de setembro, né, que será um dia nacional de lutas, né, de mobilização do funcionalismo público em defesa dos serviços públicos e contra a reforma administrativa. Então, antes, né, de a gente iniciar propriamente a plenária, eu vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar a nossa dinâmica, né? A gente vai ter dois momentos. O primeiro momento é um momento mais formativo, né, onde a gente vai contar com a exposição do advogado Marcos Palmeiras, né, ele que presta assessoria aí a diversos sindicatos. Ele vai trazer alguns elementos, né, referente à reforma administrativa. E aí, a partir do momento que ele faz essa exposição, a gente vai abrir para rodadas de perguntas, né? A gente vai abrir até 10 questões. Realmente precisam ser feitas através dos chats, né? Tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook e também pelo chat, né, dos participantes aqui da plenária, o chat do Zoom. Né? Então, vai ser, a gente vai colher ali as questões, né, através desses chats, e aí vamos abrir aí rodadas de perguntas, né, até 10 questões, né, com alguns representantes de centrais sindicais e entidades, para fazer aí, né, a saudação e as boas-vindas para esse momento. E aí, depois, né, no segundo momento, que é um segundo momento de organização, propriamente, né, das nossas atividades aí de mobilização, a gente vai parar de fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook e vamos continuar, então, a reunião, né, a nossa plenária, através do aplicativo do Zoom, mais fechado, né, até por questões estratégicas também, né, da gente não vazar aquilo que a gente está discutindo aqui hoje, né? Então, eu vou começar já abrindo aqui, convidando, né, os nossos representantes para fazer as suas falas. Serão falas de 5 minutos, até 5 minutos, né? Vamos iniciar pelas centrais sindicais e depois a gente passa para os representantes das esferas, né, da empresa pública. Então, começar chamando o Rogério Manuel Correia, que é da Central Única dos Trabalhadores, secretário-geral, né, e do CF. Rogério, por favor. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar aí o Lírio, enquanto representante dos trabalhadores federais, o Vieira, representante dos estaduais, e a Jussara, né, que está representando aí também os municipais. Em nome deles, cumprimentar a todos e todas nesse segmento. E, enquanto a mesa, em nome da Giana, também cumprimentar a mesa que está coordenando esse debate aí também. O meu nome, como a Giana já falou, é Rogério, né? A gente está na Secretaria-Geral da CUT, e também o nosso sindicato de origem é o sindicato do setor de serviços, né? Mas eu acho que nesse momento difícil, acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que começar a afirmar, né, e dizer aos quatro cantos, é que enquanto esse governo tiver de plantão, não há possibilidade de nenhum ganho social e financeiro do povo brasileiro.
Hoje temos aí como... Está muito ruído, não dá para entender quase nada na sala. Está muito. Não sei qual é o problema, tá? Mas tá ruindo para todos? Não, acho que é só para... Então, não, a gente está ouvindo bem aqui. Eu estou ouvindo bem aqui também. É um governo... ouvindo bem também. É um governo fascista e genocida, né? Que se abancou aí do governo federal e para defender os interesses que não são nem do Brasil nem dos brasileiros. Parece ser repetitivo, né? Mas é importante estar lembrando que esse governo é resultado de um golpe muito bem articulado pelas forças políticas e financeiras, tanto nacional como internacional, para atender exclusivamente os interesses internacionais que estão se apropriando aí das riquezas, né, minerais do Brasil e também tirando cada vez mais direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos povos indígenas, negros, atacando aí a todos e todas sem dó e sem piedade. Tivemos várias reformas nos últimos 6 anos aí de forma muito acelerada, né? E tudo isso com a intenção justamente de abrir as porteiras para o mercado internacional invadir aí o nosso território brasileiro e privatizar tudo que é possível. E agora estamos enfrentando aí uma guerra, não é só trabalhista, mas também uma guerra com interesse internacional aí, que é a guerra dos Correios, né? Que estão aí no embate ferrenho, e também é uma luta que deve ser da classe trabalhadora e não só dos Correios, né? E agora chegou a vez da reforma administrativa, né? Que é uma reforma que precisamos fazer uma reflexão profunda, pois esta é uma reforma que não ataca só os serviços públicos nem os servidores, ataca todo o povo brasileiro, porque, querendo ou não, é tirar recurso, é tirar demanda para enfraquecer ainda mais as estruturas, né? Que precisam de saúde, educação, segurança, previdência e qualidade. E a classe de luta para ter acesso a essas políticas com muito mais rapidez. Não precisam ficar, né, a elite, né, que tem recurso, entendeu? Esse tem acesso, né, não precisa ficar em fila de INSS, de SUS e de outras políticas públicas. Quem fica aí à mercê desse processo de defasagem, de enfraquecimento, de Estado mínimo é a pirâmide da base dos trabalhadores. Não podemos deixar também de lembrar que tudo isso é efeito, né, das medidas feitas pelo governo anterior, não só esse governo, mas também já do governo Temer, que foi a emenda constitucional 95, que também tirou recursos aí do setor público e reduziu o investimento em segurança pública, em segurança e saúde, educação e tudo mais. E o resultado disso nada mais é do que o empobrecimento do povo brasileiro, né? A gente viu aí que o desemprego estava interessante, agora com a pandemia se alastrou de uma forma absurda. O governo editou várias medidas que, com um argumento de proteger o emprego, mas a gente viu que quem foi protegido, na verdade, foi os empresários, né? Porque muitos dos trabalhadores, muitos segmentos perderam os empregos. Quem só não perdeu o emprego é porque aqueles trabalhadores realmente essenciais e que não podem ser substituídos, pelo menos no momento. Então, muitos trabalhadores, inclusive perto de se aposentar, com pouco tempo de aposentadoria, também foram demitidos, sem dó e sem piedade. E isso para dizer que esta reforma não somente afeta, né, os servidores, mas, repetindo, né, a sociedade de todos os níveis, né? Em vez de fazer uma reforma que seja justa, que ataque os grandes salários, por exemplo, o salário dos juízes, embargadores, dos militares, que permaneceram com os seus salários intocáveis, benefícios intocáveis, com auxílio moradia e tantas outras coisas aí que eles não foram afetados. E, por outro lado, o salário mínimo para 2021 vai ser de R$ 1.067. Ou seja, né, o povo brasileiro, a pirâmide da base dos trabalhadores, de assalariados e pensionistas, vão aí receber uma esmola de R$ 22 se a gente não conseguir reverter ou não haja uma reviravolta que possa reverter esse processo que está aí dessa política mínima, né, de tirar de quem tem menos e dar para quem tem mais. E esse debate na CUT é um debate diário, né?
de fazer um enfrentamento... Oi? Pode fazer um enfrentamento. Ok. Fazer um enfrentamento com esse governo que tem só o interesse de proteger aqueles que defendem o que ele pensa, né? Que é o genocídio, a homofobia, os direitos quilombola e indígena. Tudo isso esse governo aí não respeita, inclusive um ataque, né? Ainda agora tivemos aí notícia do ataque aí dos moradores de rua com bala de borracha, gás, lacrimogêneo, tudo. Então a polícia está colocada na rua para fazer o enfrentamento de quem é contra esse governo, de contra esse projeto. E tudo isso aqui em Juiz de Santa Catarina, né? Um auxílio moradia de mais de R$4.000, é um absurdo, mesmo morando, né? No estado, na comarca onde eu trabalho. E o debate que queremos fazer é sobre o privilégio dos grandes, né? Então, essa reforma, tanto administrativa como as outras reformas da Previdência, a reforma trabalhista também veio atacando sempre a quem tem menos recursos, a quem tem a sua base mais enfraquecida, inclusive atacando diretamente os sindicatos, a organização sindical, que realmente tem o poder de organizar os trabalhadores, de levar a massa para a rua, ocupar as ruas. E não só os servidores estão na ponta, né, dos serviços atendendo a população, mas também muitos desses trabalhadores aí têm média de 3 salários mínimos, um pouco mais, um pouco menos, e que estão aí na linha de frente para atender o povo brasileiro. E se precisar fazer uma reforma, que falam então que vão fazer uma reforma para mexer nos grandes salários, esses que ganham 30, 40, 50, até chega até a ganhar R$80.000 por mês. Taxar as grandes fortunas, né? Porque nós, enquanto pagamos o IPVA do nosso carro, imposto, o pessoal que tem jato, tem avião, tem helicóptero, fica aí sobrevoando e não pago né, nada, é uma quantia irrisória. E para finalizar essa nossa fala muito objetiva, né, para não tomar muito tempo aí também, para a gente dar espaço para a companheirada fazer as suas falas, né, é preciso também manter a classe trabalhadora unida, né, fortalecida. É importante que a gente aprenda, né, que a gente amplie o nosso debate, que a gente que faça um debate com a classe trabalhadora, que a classe trabalhadora também se reconheça enquanto classe trabalhadora, né? Que assuma também, que a gente compartilhe um pouco dessa necessidade de fazer enfrentamento, né? Que a gente consiga colocar o povo trabalhador, a sociedade como um todo, do lado do movimento sindical, do lado do movimento social, das lideranças indígenas, da liderança do povo, dos sem teto, dos sem terra, que o povo também venha para essa luta, para a rua, porque a gente também tem que lembrar que foi o povo, a maioria, né? Aqui em Santa Catarina, 75% elegeu esse projeto. Então, a cada 10 catarinenses, 7 votaram nesse processo. Então, a gente também tem que dividir essa carga, dividir essa culpa, dividir essa responsabilidade também com o povo brasileiro e com os trabalhadores. E também dizer que a gente não pode aceitar mais tudo isso de forma pacífica, né? A gente tem que começar a voltar a ocupar a rua, que a rua é o nosso espaço de luta, de debate, de indignação, de onde a gente se manifestar com ordem, com respeito, com organização, mas também com muita imposição e com muita responsabilidade. E agora também não podemos deixar também que agora aqui no Estado, né, estamos concluindo, aqui no Estado também estamos aqui com esse processo de impeachment, né, que vamos ainda acabar na mão do presidente da Assembleia, que também está sendo investigado, então o governo está aí como um Titanic, um baita do Estado, com tudo para ser um Estado protagonista no país, né? Aqui no Estado tem de tudo, indústria, comércio, agricultura, fábrica de tudo quanto é espécie, e estamos aí com essa questão política gravíssima no Estado. E, para finalizar nossa fala, colocar a Central Única dos Trabalhadores à disposição da luta da classe trabalhadora em defesa, né, de tudo que é público e de público de qualidade. Então, é fora Bolsonaro e tudo que ele representa e tudo que ele enfrentar tudo que ele tira e está tirando e quer tirar ainda mais da classe trabalhadora. Então, em nome da CUT, deixar a nossa saudação aqui.
Obrigado. Obrigada, Rogério. Eu acabei avisando com um minuto antes, né, pela imagem aqui, mas eu acho que não funcionou muito bem. Então, a gente vai avisar pelo áudio, né, com 3 minutos antes, e aí a gente avisa também no momento da conclusão. Pedir para os companheiros aí procurar respeitar o tempo, né, para a gente conseguir terminar a plenária dentro do tempo previsto, tá? Então, para chamar agora o Leandro Moraes Vidal, que está representando a Intersindical. 5 minutos, tá, Leandro? Obrigado, Giana. Saudar, em primeiro lugar, todo o pessoal que está nos assistindo aí pelas redes também, né, dos sindicatos, das centrais. Saudar também os companheiros, as companheiras aqui presentes nesse espaço tão importante, né, que a gente vai, aos poucos, também retomando essa prática de estar reunido, né, em plenárias, em momentos assim unificados, né, a situação toda que a gente tem vivido esse ano, acho que tem propiciado menos momentos como esse, propiciado de forma virtual, mas é fundamental que a gente retome, né, a prática de estar realmente pensando junto, enquanto movimento sindical, em unidade, todas as centrais, todos os sindicatos, o movimento popular, porque os ataques não pararam, não param e, na verdade, se intensificam, né? Então, a reforma administrativa, ela vem vem como parte do projeto de destruição nacional, destruição do Estado brasileiro, do governo Bolsonaro, né? A gente não precisa mais nem gastar tanto tempo com a caracterização desse governo, né? Um governo de destruição nacional, um governo a serviço do imperialismo, praticamente um governo de ocupação do território brasileiro, né? Ocupação que se expressou, por exemplo, essa semana com a presença do secretário de Estado norte-americano em Roraima, fazendo comício para o Trump lá, incitando a guerra com o país vizinho. Então, esse é o quadro, né? Um quadro de um governo que impõe uma mentalidade verdadeiramente doentia, né? De ódio, de ataque a todos os setores da nossa população, a todas as maiorias sociais, né? Enfim. E aí vem a reforma administrativa, que claro, ela junta o fundamentalismo de mercado e a austeridade fiscal, né, fundamentalista do Paulo Guedes, essa orientação econômica, com um plano também de desmonte do Estado brasileiro para criar uma estrutura de poder para a extrema-direita também. Eu acho que esse aspecto da reforma deve ser ressaltado por nós no nosso diálogo com a população, né? Isso é fundamental. Destrói a possibilidade do Estado brasileiro intervir em favor do seu povo, seja na área da saúde, da educação, das estatísticas oficiais, no nosso caso no IBGE, que eu trabalho lá, enfim, destrói a capacidade do Estado brasileiro servir ao seu povo, que é para isso que existe o serviço público, essa é a razão da nossa existência como servidores públicos, inclusive com os direitos que a gente conhece, né? E, ao mesmo tempo, cria no Estado as condições para o aparelhamento pela extrema-direita que se consolida no poder. É um projeto também miliciano, de ocupação do Estado. Então, acho que isso, o fim da estabilidade, coloca esse elemento também. Coloca um elemento também de divisão das categorias através de possibilidade de diferentes tipos de contrato, né? Diferentes realidades, diferentes níveis de direito, de diferentes tipos de previdência. A gente já tem vivido isso e as dificuldades que isso acarreta para a organização da classe e dos trabalhadores, e isso vai se acentuar ainda mais, né? Então é isso. Ela é um momento. Obrigado, Giana. Mais 2, né? Beleza. Então, concluindo esse raciocínio, é um momento culminante aí da lógica de destruição do Estado brasileiro, né, e do austericídio, da austeridade fundamentalista, que vem se desenvolvendo entre nós desde 2015, na verdade, né, desde o Plano Levi, passou aí pelo governo ilegítimo do Temer e agora pelo governo também ilegítimo, imoral e enfim, adjetivos não faltam, né, do Bolsonaro. Então é isso, um momento histórico que a gente vive, como o Rogerinho lembrou, de um verdadeiro caos, né, que essas forças sociais colocaram para o Estado, né? Vou pensar aí também em todo mundo que foi eleito por essa onda aí do 17,
né? Como no caso aqui de Santa Catarina, né, se viu aí o espetáculo tenebroso do impeachment do Moisés, né, tenebroso pela incapacidade do governador que foi eleito e também pelo parlamento, né, que está ali representando Santa Catarina, uma coisa espantosa, assombrosa, né? Então, esse é um momento histórico que a gente vive, né, de muita destruição dos direitos sociais que a gente conseguiu pactuar em 88, destruição de direitos fundamentais que, enfim, a gente às vezes até achava que estavam dados na realidade, mas a realidade vem mostrar para a gente que a luta é contínua, né, para preservar e para ampliar direitos. Então é isso, a gente traz a saudação da Intersindical Central da Classe Trabalhadora aqui em Santa Catarina, dizer que a gente está junto com todas as companheiras, todos os companheiros para mais momentos como esses e para construir também nas ruas, porque sim, vai ser necessário a resistência a mais essa reforma. Eu acho que a gente vem de um período de muitas derrotas, mas eu acho que a gente não pode se deixar bater e tem que usar essa experiência histórica acumulada aí para começar a reverter essa correlação de forças e ir para cima, porque esse governo não se sustenta em nenhum plano, né? Acho que uma ofensiva das forças populares é questão de tempo e a gente tem que estar preparado para ela. Obrigado. Boa tarde aí, pessoal. Obrigada, Leandro. Agora eu vou chamar, então, a Ingrid, né, que é dirigente da Executiva Estadual e Nacional da CSP com Lutas, para fazer a sua fala. Ingrid, 5 minutos. Ok. Boa tarde a todas e todas, né? Fazer uma saudação aqui à mesa, né? Essa organização dessa plenária super importante, que está fazendo parte de uma composição de uma organização nacional que vem acontecendo contra, né, esses ataques que estão partindo aí do governo Bolsonaro, mas que infelizmente não é algo novo para nós, né? Infelizmente a cada governo a gente tem enfrentado reformas administrativas, falas contra os servidores públicos, desmonte contra o serviço público. Isso a gente tem visto com mais intensidade nesse momento único que a gente vive, né, que é um momento de uma pandemia, na qual tem tirado vida de milhares de pessoas. E essa pandemia ela nos demonstrou, né, como é urgente se investir na saúde, na educação, na assistência social, na habitação, no transporte público, entre outros setores, né, ampliando os serviços públicos de forma que eles sejam gratuitos, né, de qualidade, o que hoje, infelizmente, não acontece, né? Então, quando a gente tem uma proposta apresentada pelo governo que faz uma reunião com todos os ministros que se colocam contra os direitos da população, a gente entende que mais um governo que está no comando do país não atende às necessidades dos mais pobres, da classe trabalhadora do nosso país, né? Então, com a reforma administrativa do Bolsonaro, Mourão e do Paulo Guedes, a tendência é que essa situação ainda piore cada vez mais, né? Pois ela vai fragilizar a estabilidade dos servidores, e não só dos servidores aqui a gente está falando, mas a gente está falando dos serviços básicos públicos, e é com isso que a gente quer dialogar enquanto central sindical, com a população, né? Porque nós, dirigentes sindicais, a gente está aqui realmente para entender quais são esses ataques, mas a nossa tarefa é organizar a classe trabalhadora, os mais atacados com essa reforma que o governo apresenta, né? Que é um projeto que é baseado numa ideologia de Estado mínimo, né? E também a gente tem que falar aqui da privatização, né? Pois essa privatização que está sendo colocada não só para os Correios, e aí a gente quer aqui saudar os companheiros que já estão em 5 semanas de greve, com toda a força, defendendo uma empresa pública que atenda às necessidades da população, mas a gente quer dialogar aqui e dizer para as pessoas que esse tipo de proposta de privatização só beneficia uma pessoa de fato, algumas pessoas, né, que são os super ricos, né, do alto empresariado. Então, a gente não pode cair na falácia, no conto que o governo faz todos os dias investindo na divulgação para colocar os trabalhadores contra a sociedade. O que, na verdade, essa greve traz é a defesa do serviço público e a defesa de um serviço público
para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Também queremos saudar aqui a greve sanitária dos trabalhadores do INSS, que também estão sendo atacados pelo governo Bolsonaro com propagandas que jogam esses trabalhadores contra a população. A gente sabe que a culpa de tudo isso que nós estamos passando hoje é do governo Bolsonaro, que, a momento nenhum, criou um projeto de combate à pandemia do coronavírus. E hoje nós nos encontramos há 6 meses, nessa situação, né? E nós precisamos urgentemente lutar contra esses ataques do governo, né? O funcionalismo público, as 3 esferas, estão mostrando aí uma organização, uma unidade que vai se resultar nesse dia nacional de luta, que é o dia 30 de setembro, né? Com manifestações, com protestos, com paralisações, né? E nós da CSP com Lutas temos nos organizado para fazer uma campanha também de comunicação, porque hoje nós temos que usar esse meio de comunicação, pois estamos impedidos, né, de fazer aglomerações, então temos que tomar todo cuidado também com a nossa vida, com a vida dos trabalhadores, mas é importante que as ações das categorias elas possam ser conscientes para a nossa classe trabalhadora, né, que a gente possa, de fato, demonstrar os prejuízos dessa reforma para a sociedade em geral, não é somente para o servidor público. A gente tem que continuar denunciando, né, essa retirada de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras de diversos setores do serviço público, né? Então, contra esse desmonte do serviço público, contra as privatizações, contra a retirada de direitos previstos então, nessa reforma administrativa, né? Nós estamos divulgando os materiais iniciais aí dessa campanha para que sirva de suporte aí para o trabalho das nossas bases, né? Através das redes sociais, né? E para também fortalecer as mobilizações. Queremos aqui unificar cada vez mais nessas lutas. É importante que a gente, mesmo com as nossas divergências políticas, a gente entenda que agora a nossa unidade é em defesa do serviço público, porque isso ataca a todos e todas desse nosso país. Então, a CSP, a Central Sindical e Popular com Lutas, está a serviço da classe trabalhadora e está aqui para dialogar e unificar essa luta junto com as demais entidades. Vamos lá, seguindo na luta, para conscientizar o nosso povo trabalhador sobre os prejuízos que essa reforma vai trazer para nós. Fora Bolsonaro, fora Moro. Obrigada, Ingrid. Bom, agora a gente vai passar, né, a fala para os representantes. Hoje a gente vai abrir uma fala aí para uma representação dos municipários, uma de servidores estaduais e outra de federais e também das empresas públicas. Então, começando com os municipários, a gente vai passar a fala para Jussara Rosa Silva, que ela é assistente social, dirigente do Sintrazem e é secretária-geral de comunicação da FETRAN. Jussara, a palavra é com você, 5 minutos. Obrigada, Giana. Obrigada a todos que estão aqui nesse momento, né, participando dessa plenária. Boa tarde a todos e todas. Então, em nome da FETRAN, né, cumprimento todos que estão aqui compartilhando comigo essa live nessa banca, todos os que estão assistindo também a plenária, né, nos Facebooks dos sindicatos, os trabalhadores das 3 esferas, municipais, estaduais e federais, e também das estatais. Né? Acho que esse é um momento muito importante, é mais um grande desafio para a classe trabalhadora. Está lançado aí a ideia da gente construir a unidade das 3 esferas, das estatais, para que a gente possa barrar essa reforma administrativa do governo Bolsonaro. Essa reforma, então, é mais uma das tentativas de desmonte do Estado, né? É um complemento de toda a destruição que vem sendo feita em cima do serviço público, né? Desde o golpe do governo Temer, a emenda constitucional, as reformas administrativa e previdenciária, a gente já vinha, nas outras falas já foi mencionado, né? Todo esse desmonte, e agora, então, mais uma mudança, né? Com essa proposta da reforma administrativa. A gente entende que isso vai dar uma mudança de concepção dos direitos e dos deveres, né? O Estado, ao ver desse governo, ele é diferente, né? É necessário que o Estado não oferte
os serviços públicos, e sim as pessoas tenham que pagar, né, comprar esses serviços, sim, né, o fim do serviço público e sim investimento em privatizações. Então, a gente sabe que para os servidores públicos vai ser a regulamentação disso tudo vai ser através do mercado, então atinge diretamente a vida dos servidores e, consequentemente, da população usuária, né? Falando assim a respeito, né, do funcionário público municipal, a gente entende que 60% do funcionalismo público são de servidores municipais, né? Então, é sempre dito que é preciso fazer reforma para combater os grandes salários, para os gastos que são feitos no serviço público, quando, na verdade, a gente sabe que esses super salários estão nas mãos do judiciário, nas mãos dos políticos. Em média, na grande maioria dos servidores públicos municipais, quase 80% dos servidores eles têm salários de até R$3.000. Então, não existe essa questão dos super salários, né? E com a reforma da administrativa, a gente entende que também vão vir aí esses ataques, né? A gente já percebe a discussão do fim da estabilidade, e isso passa a ser um grande retrocesso, né? A gente também vê uma política aí dos coronéis, né? Imagina, um prefeito a cada 4 anos vai poder tirar os trabalhadores e colocar a turma deles, né, com salários que ele tiver interesse. Então, mais uma vez, vindo aí essa mudança de perspectiva, né, de tudo que a gente já havia conquistado e avançado até aqui. Tem a questão também dos riscos, né, que correm com o fim das progressões, né, por tempo de serviço. A gente tem anuênio, triênio, quinquênio, demais progressões, né, são questões que hoje a gente tem e o governo entende que é necessário tirar. Então, tudo está em risco, né, dentro do serviço público. O nosso regime de previdência também em risco, né, que não veio com a reforma administrativa ali, com a 173 e demais ataques aos servidores, mas que vem aí agora com a reforma administrativa, uma vez que se acaba o serviço público, se não temos mais reposição de trabalhadores, a gente passa a não ter também, a sustentar os regimes de previdência própria. Então, o que eu convoco, né, toda a classe trabalhadora, é o momento de organizar a luta. E hoje nós estamos aqui para isso. A gente precisa identificar quais são as estratégias de luta. Entendemos que é necessário, sim, se colocar na rua, local histórico de luta dos trabalhadores. Né? Os sindicatos precisam estar nas suas bases, orientar e explicar para os trabalhadores que essa reforma atinge a todos. E que, para isso, para resistir e para ter alguma mudança, é necessário, sim, algumas estratégias, né? Não é contraditório, né? Algumas pessoas dizem que é contraditório a gente se colocar na rua nesse momento, claro que com as devidas condições de biossegurança, de distanciamento social, de uso de equipamentos de proteção, a gente consegue, sim, manifestar toda a nossa necessidade de luta, né? De conquistar aí e manter os nossos direitos. Eu entendo que, então, a gente precisa, né, construir esse movimento. No final da plenária, acho que vai ser bem importante ouvirmos também o que os sindicatos já vêm discutindo e o que já vem propondo para fazer essa batalha, né? Então, é necessário mesmo coordenar esse processo de luta da classe trabalhadora, mostrar a unidade nossa e a gente fazer sempre, né, a defesa dos nossos direitos, dos direitos da população e a oferta de serviço público, né, se manter para que não haja esse desmonte. Então, em nome da FETRAN, me coloco à disposição a FETRAN para fazer essa mobilização junto aos sindicatos municipais e continuamos aí firmes na luta. Obrigada. Obrigada, Jussara. Agora a gente vai, então, chamar o Luiz Carlos Vieira, que está representando o SINT, né, de Santa Catarina, os servidores estaduais. Luiz Carlos, 5 minutos. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham pelas redes sociais e também aqui nessa sala. Quero saudar aqui todos os companheiros e companheiras
das centrais sindicais, aos companheiros e companheiras dos sindicatos estaduais que nos acompanham. Quero agradecer aqui a oportunidade da fala em nome dos servidores estaduais e saudar também os federais e os trabalhadores das empresas públicas. Essa saudação, ela vem muito mais numa fala de indignação, tá? Muito de uma saudação a todos e todas. Nós precisamos estar indignados, e nós estamos indignados nesse momento, e a indignação nossa tem que servir para unificar a classe trabalhadora. Não somente os servidores públicos contra a reforma administrativa, mas como já unificou os trabalhadores e trabalhadoras e contra todas as outras reformas e outros ataques que os governos vêm traçando contra nós, principalmente após o golpe de 2016, né? Que é as reformas trabalhista, previdenciária, a emenda constitucional 95, a lei complementar 173, o federal propôs para punir, atacar os trabalhadores do serviço público. Nós sabemos que cada um, dentro da sua categoria, dentro do seu local de trabalho, atravessa um momento bastante difícil, nesse momento excepcional da pandemia. E esse momento excepcional da pandemia vem sendo utilizado pelo governo federal e pelos governos de plantão nos estados e nos municípios para atacar os trabalhadores, principalmente aqueles que menos ganham, aqueles que têm os menores salários, e vem pregando mentiras contra nós. Nesse momento também, a estabilidade, que já foi falado aqui, não é um privilégio, mas sim é uma segurança para a população. Imagina se o serviço público fosse ficar à mercê dos governantes corruptos e de plantão que nós temos e os trabalhadores viver sob a pressão desses mandantes autoritários. E se eles se perpetuarem no poder, como podem utilizar, se retirar a estabilidade, eles podem utilizar, inclusive, isso para se perpetuar no poder. Isso vai ser muito ruim, não só para o serviço público, mas para toda a população. E a pandemia também nos ensina, está ensinando muito a importância do serviço público. E aí uma saudação a todos aqueles que já fizeram greve e aqueles que estão em greve hoje. Aqui saldo os trabalhadores dos Correios e também do INSS que estão em greve sanitária. Então, não existe, nesse momento, uma luta a não ser uma luta unitária. E nós só vamos enfrentar esse governo se nós tivermos essa luta unitária. Por isso que nós, os servidores públicos estaduais, todos nós temos divergência, todos nós temos diferenças, mas nós sabemos o serviço que devemos prestar à população catarinense. Somos uma base de mais de 140 mil trabalhadores, entre ativos e aposentados. Estamos aí sendo massacrados por esse governo, não só por esse governo, mas por todos os governos que estiveram à frente de Santa Catarina, que nunca nos deu o direito que nós buscamos. E nesses ataques conseguimos aí segurar por algum tempo ainda a reforma da Previdência, que já veio em nível nacional para o regime geral, mas precisamos nos unificar ainda mais para segurar essa reforma da Previdência que virá contra nós, com certeza. E esses governos que falam e querem tirar o direito do serviço público da população são os mais corruptos, são aqueles que não dão exemplo nenhum e que trabalham na perspectiva de enxugamento do Estado e aí a política neoliberal. Nós, do Serviço Público Estadual, estamos unificados, vamos estar na luta, vamos estar na rua no dia 30, Dia Nacional de Luta contra a Reforma Administrativa, mas estaremos, como já estivemos, na rua e na luta contra todos os ataques ao serviço público e à população brasileira. Um grande abraço, fica aí esse momento nosso, feliz de podermos organizar a luta e estarmos unificados. Grande abraço. Obrigada, Vieira. Agora eu vou passar a palavra, então, para o Geraldo Paes Pessoa, que está representando o Sindicreceita, né, e vai fazer a fala, então, pelos servidores federais.
5 minutos, Geraldo. Agradeço aqui a oportunidade de falar em nome dos servidores e dos companheiros e dirigentes sindicais dos servidores federais. A reforma administrativa, tá, ela não constrói serviço público para o povo, né? E nós, trabalhadores do serviço público, entendemos que o Estado não é mínimo nem máximo, ele é o necessário para proteger o povo. A reforma mexe na estrutura do Estado, ela cria um Estado que é subsidiário, subserviente ao mercado e ao lucro fácil, refém do mercado. A reforma traz com ela uma guerra de comunicação que nós, servidores, temos que enfrentar. Uma guerra de narrativas, de caçar servidores privilegiados, como se nós fôssemos a maioria. Ao contrário, há uma minoria de privilegiados que a reforma não atinge. Não afeta, e ao não afetar privilegiados, ela, mais do que nunca, vai fazer o quê? Subtrair serviços públicos do cidadão. Para vencermos, nós temos que dar uma chance à unidade dos servidores públicos municipais, estaduais, federais e das empresas públicas, patrimônio de todos os brasileiros que prestam serviços também públicos e que nas últimas décadas salvaram o país. Quando não tinha petróleo, a Petrobras nos salvou. Quando não tinha energia elétrica, em Santa Catarina, temos uma empresa concessionária que é empresa pública. Quando não tinha bancos de fomento para ajudar os microempreendedores, eram os bancos públicos que tinham juros mais baixos. E assim por diante, tá? Bom, temos que dar chance também, além da unidade entre servidores públicos, federais, estaduais e municipais, dar uma chance também ao diálogo. Dialogar com quem já foi contaminado com a narrativa mentirosa de dizer que somos contra privilégios e somos privilegiados. Todo mundo está achando que nessa sala todos têm 60 dias de férias. Isso é mentira. Então, essa guerra de narrativa que contaminou uma boa parcela da população, nós temos que enfrentar. O país que os servidores públicos sonham é o país da equidade e da igualdade, com responsabilidade. Dia 30 é o grande dia para a gente mostrar à sociedade que estamos unidos em defesa dela, da sociedade, em defesa do serviço público, em defesa dos mais pobres. Seja na rua, em forma de passeata, em forma de carreata, seja nas redes virtuais, nós temos que ocupar o espaço onde a população está. Então, eu concluo a unidade. Sem unidade, nós não conseguiremos muita coisa. Então, é uma guerra de narrativa, é uma guerra de comunicação em que nós temos que destruir as mentiras. Então, contamos com todos e com a boa vontade, com a força que muitos companheiros aqui de cabelos brancos, sem cabelo, então mais velhos e mais jovens, a gente tem que dialogar não só conosco, mas especialmente com aqueles que foram enganados. Então, é uma guerra de linguagem. É isso aí, Gina. Obrigada, Geraldo. E agora, né, para finalizar aqui, fechar o nosso ciclo de saudações, eu vou chamar o Jairo Schistel, né, que ele é dirigente sindical do Sintect, né, que é o Sindicato dos Correios, das empresas públicas de telégrafos similares, e aproveitar, né, antes de passar a palavra para o Jairo, também saudar e mandar um abraço especial aos nossos companheiros, né, trabalhadores dos Correios que estão em greve aí nessa luta árdua, né, que é resistir e contra-atacar esses ataques que têm sofrido, né? Então, Jairo, por favor, a palavra é sua, são 5 minutos. Obrigado, Giana, pelas considerações aí à nossa classe, né? Já foi comentado por alguns colegas aí da sala, né? Que a gente já está aí entrando na 5ª semana da greve dos Correios. E a gente vê os ataques vindo direcionados a todas as classes trabalhadoras, né? E agora a gente debatendo aqui, inclusive na sala, essa questão da reforma administrativa, que é um ataque muito duro a todas
os trabalhadores aí públicos, né, de todas as esferas vão ser afetados com isso, né? Mas a gente vê realmente assim o objetivo do desmonte, né, do serviço público no geral. E a greve dos Correios, ela está sendo aí hoje realmente sendo causada, né, com um único objetivo, de desmontar os Correios, né? A gente vê aí o quanto essa instituição ela vem sofrendo, né, ataques diretos por parte do governo federal e agora em especial no governo Bolsonaro, ele inclusive tirou promessa de campanha a privatização dessa empresa, né, que é uma empresa que até antes do início da greve ela era tida como essencial, né, na atuação aí durante a pandemia, né, e a gente vê a incoerência, né, por parte do governo federal, por parte do general Floriano Peixoto, que é o presidente dos Correios, um ataque tão duro, né, vindo a nossa categoria de Correios aí, e não vimos aí o recuo, né, até então, por parte desse governo, porque a gente sabe que o objetivo realmente ele é muito claro, em colocar a opinião pública favorável, né, à privatização dos Correios. E não só dos Correios, né, como outras empresas públicas, mas nesse momento nós somos a bola da vez, como diz, né, e não arreda um pé, e a gente aí mais do que 30 dias já em greve, e todos vocês sabem o quanto é difícil, né, a gente aguentar uma greve aí por mais de 30 dias, e eu vejo realmente assim, que a união das forças sindicais, elas precisam, mais do que nunca, né, estar sendo reforçadas aí, principalmente diante desses ataques que estão vindo aí, e até os que a gente já sofreu, né? Se a gente for olhar aí, reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e agora a reforma administrativa que está vindo aí, a gente sempre tem que buscar todos os canais, todos os espaços para denunciar isso, inclusive a nossa greve dos Correios hoje está sendo um grande espaço que nós estamos tendo, né? Porque nós estamos mobilizados, piquetes, os atos públicos que a gente vem fazendo, e, coincidentemente, essa reforma administrativa ela está sendo colocada em pauta agora, justamente nesse momento, né? E todos os dias a nossa categoria ela está aproveitando esse espaço, inclusive, para fazer essas denúncias. Como já amplamente foi falado aqui, é uma reforma administrativa que falam-se que tem o objetivo de cortar privilégios, né? Porém, os que realmente são privilegiados não estão sendo atingidos com essa reforma administrativa, né? A mesma coisa aconteceu também com a reforma da Previdência. E a gente sabe que o objetivo sempre realmente é tirar direitos de quem realmente mais precisa, né? E a gente vê que a reforma administrativa vai realmente precarizar de uma maneira muito severa o serviço público de todas as esferas, né? Mas o que a gente tem que realmente ter em mente é que nós precisamos... Jairo, só um minutinho, teu microfone está desligado. Perdão. Acho que aconteceu um detalhezinho aqui que eu apertei sem querer. Mas só concluindo, né, que mais do que nunca, né, é importante, né, todas as centrais sindicais, todos os sindicatos de todas as categorias, né, precisam se unir nesse momento para tentar realmente impedir, né, que esses ataques aí eles sejam concluídos, né, como eles vêm propondo aí. E hoje eu vejo assim o quanto a classe trabalhadora ela tem força, né? Eu sempre gosto de usar exemplos, né? Aí dos garis do Rio de Janeiro lá em 2014, e a gente mostra isso para nossa categoria hoje o quanto é importante, né? Estar mobilizados. E a gente precisa mostrar para a sociedade também, voltando um pouquinho para a questão de privatização, o quanto é importante manter as empresas públicas, né? Porque a gente vê às vezes a sociedade aí apoiando hoje a privatização dos Correios, até porque a gente está em greve e tudo mais. Só que eu sempre gosto de frisar o seguinte, né? As pessoas elas apoiam a privatização, mas não têm condições de colocar os seus filhos numa escola privada.
apoiam a privatização de uma empresa e não têm condições de dar um plano de saúde para sua família, e dependem do ensino público. Apoiam a privatização, mas preferem utilizar um serviço bancário de uma instituição pública, né? Então, é isso que a gente mostra. Os Correios não muda também isso, né? As pessoas não têm condições de contratar um serviço privado, porque é muito alta a tarifa e muitas vezes não consegue estar atuando em todo o território nacional, e apoiam a privatização dos Correios, né? Tá certo? Então, o ato, eu acho que do dia 30, que está sendo construído, ele é essencial, né? E, com certeza, o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios aqui de Santa Catarina vai estar junto aí construindo esse ato aí, porque a gente realmente entende que não podemos nos calar nesse momento, porque é mais um ataque severo que está vindo aí para todos os trabalhadores, né? Obrigado a todos aí e agradeço aí o convite também para estar participando da plenária aí. Tá certo, Jairo, muito obrigada. Bom, concluindo agora essa primeira rodada, né, de saudações aí, a gente vai, então, para a fala do advogado Marcos Palmeiras, né? O Marcos, ele, como eu já falei no começo, né, mas para quem foi entrando depois, vai fazer uma exposição de 20 minutos sobre a reforma administrativa. Enquanto ele vai fazendo a exposição dele, o chat do Zoom, para quem está participando aqui da plenária, vai ficar disponível, né, para questões, e também, né, quem está acompanhando aí através das páginas dos sindicatos, né, pelo YouTube, pelo Facebook, podem fazer perguntas pelos chats também, que a gente vai fazer aí um compilado das questões, e a gente vai aí passar 10 questões para o Marcos, né, para que ele possa também depois responder essas perguntas. A gente vai dividir em blocos de 3 questões, né, para ficar mais fácil aí a resposta para ele. Depois disso, né, a gente vai para a segunda parte daí da nossa plenária, que vai ser a parte mais organizativa, né? Então, gostaria de chamar o Marcos. Marcos já está aí? Marcos? Boa tarde, boa tarde. Eu estava com um problema aqui no meu no computador aqui, tá? Mas podemos seguir, então? Podemos seguir. Tá bom? 20 então, minutos. Tá. Eu te aviso, boa tarde Marcos, só um pouquinho. Eu te aviso com faltando 5 minutos e depois faltando 1 minuto, tá? Tudo bem, tudo bem. Tá? Primeiro, cumprimentar, boa tarde a todos, né? Em especial aqui o Rogério da CUT, né? Representando a CUT, o Leandro da Intersindical, a Ingrid do CSP com Lutas, a Jussara da FETRAN, o companheiro Vieira do Sint, o Geraldo do Sint Receita e também o Jânio do Sintec, né? Especialmente ele, né? Que está passando por um período, né? Ele, a categoria, os trabalhadores do Correio estão passando por um período realmente bastante complicado, né? Um processo de privatização, né? E um processo que ele segue sempre uma rotina básica. Eu estou conseguindo acompanhar, está custando demais. Um processo que segue uma rotina básica, né? Ou seja, primeiro o desmantelamento da empresa, né? E, digamos assim, demonstrar a evidência para a população que a empresa, aí, a partir disso, demonstrar que a empresa é ineficiente, né? E aí tentar justificar com isso, né, a narrativa da privatização, né? Então, este é um processo que várias empresas passaram, né, de desmoralização, desmantelamento, como digamos assim, princípio, né, para a privatização, né? Uma coisa lastimável, né? Mas nós estamos aqui também em solidariedade com esses companheiros dos Correios e com a luta deles, tá? Por isso é importante, e também saudação aos demais que estão presentes na plenária. Acho que essa iniciativa das entidades sindicais, dos serviços públicos, em discutirem a reforma administrativa, que foi proposta agora, a PEC 032 de 2000,
2020 de extrema importância, porque eu vejo assim um ataque violento contra o serviço público, servidores públicos e o Estado brasileiro de uma maneira geral, tá? E acho que assim esta PEC ela aparece, né, neste momento, ela chega ao Congresso nesse momento, num ambiente que, diríamos assim, favorável para o governo, né? Não é só apenas a questão desta popularidade que ele vem alardeando, né? Mas nós temos um clima constitucional e nós temos um clima já criado na sociedade, né? E já criado nas esferas de poder, né? Que contribuem para que esta PEC chegue ao Congresso Nacional, né? Eu lembro a vocês que o debate sobre a austeridade ele começa no país lá no ano 2000, com a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a primeira medida, digamos assim, no país de se promover a austeridade fiscal. E desde então nós vivemos, né, o dia a dia do Estado brasileiro a política de austeridade fiscal desde então, ou seja, não pode gastar mais do que se arrecada, né? Aquela velha história e aquela simplificação, né, da máquina do Estado, a simplificação da receita do Estado e a simplificação, inclusive, do papel do Estado na sociedade, né? Então, começou por lá, nós passamos neste período de 2000 para cá, por 4 reformas da Previdência, né? Nós passamos a Emenda Constitucional 20, a Emenda Constitucional 41, a Emenda Constitucional 47 e a Emenda Constitucional 103, a mais recente, né? Nós tivemos 4 reformas da Previdência nesse período, tivemos uma reforma trabalhista, tivemos uma reforma, agora temos uma proposta de reforma tributária, né, que não é o objeto aqui, mas ela mantém a regressividade do sistema tributário, mantém os privilégios, né, daquelas pessoas que são mais ricas e mantém o privilégio da elite brasileira, e agora nós temos essa reforma administrativa chegando no Congresso Nacional, né? E aí, alguns companheiros aí que me antecederam, eles já colocaram, digamos assim, as linhas gerais da reforma administrativa, né? Mas eu vou trazer aqui também alguma informação adicional a respeito disso, né? Eu vejo assim que os objetivos dessa reforma, né? Eu acho que a primeira delas, né, destes objetivos, está relacionado a aproximar o método de gestão pública aos métodos de gestão privada. Tá? E isso fica muito claro na leitura da proposta da introdução de novos princípios gerais da administração pública, além daqueles existentes, né? Então, nós temos ali boa governança, nós temos eficiência e tal, e esses princípios que estão sendo adicionados pela emenda constitucional, pela PEC 032, né, na proposta, né, elas buscam aproximar a gestão pública da gestão privada. A segunda coisa de grande importância também, e aí atinge os servidores públicos, né, é estabelecer uma relação de equiparação e de proximidade entre servidores públicos e servidores privados. E trabalhadores da iniciativa privada, né? Isso vai se demonstrar, por exemplo, na questão da estabilidade, né? Na substituição dos cargos pelos vínculos, né? E também a introdução a extinção das funções gratificadas e introdução dos cargos de liderança e de assessoramento, né? Então, aí nós temos também um outro processo que é destinado a aproximar servidores públicos de trabalhadores da iniciativa privada. E isso é a materialização na PEC daquele discurso que o ministro da Economia vinha fazendo, e discurso que vários gestores que estão nos estados, nos municípios, né, fazem habitualmente, né, quando advogam aquela tese, né, de que
os serviços públicos são ineficientes, né? A outra coisa é estabelecer estabelecer uma nova relação ou aprofundar uma relação já existente, né, entre a administração pública e o setor privado, que é criar um ambiente favorável de negócios, né? Este é um outro aspecto importante que está na PEC. E a última questão que eu coloco aí como objetivos gerais da reforma administrativa é a maior participação da iniciativa privada nos serviços públicos, né? Isto é de importância. Eu estou trazendo esses aspectos gerais para ingressar num segundo aspecto aqui, nesses objetivos gerais da reforma, para entrar num segundo aspecto que eu acho que é de extrema importância. Saber quem será atingido pela reforma, tá? E aí eu acho que há, digamos assim, algumas dificuldades e alguns problemas para entender, né? Inclusive, eu tive acessando do site do Senado, da Câmara Federal, e aí tem informações que muitas vezes não conferem com a realidade e o objetivo de fundo desta reforma. Primeira coisa, pessoal, que a gente precisa destacar, quem será, quando a pergunta é quem será atingido pela reforma administrativa? Primeiro, o Estado brasileiro. Tá? Por quê? A reforma administrativa, se for aprovada, ela se torna um mecanismo de impedir o Estado brasileiro de promover políticas de desenvolvimento nacional. Tá? Então, esse é um aspecto que está presente lá na reforma. Tá? Esse aspecto aparece como um dispositivo da reforma que fala que o Estado brasileiro não pode privilegiar empresas, não pode constituir benefícios para entidades privadas ou públicas, tá? Destinados a violar o princípio da livre concorrência, né? E a gente sabe como é que funciona o princípio da livre concorrência, né? A livre concorrência é a velha história. O mais forte vai esmagar o mais fraco. E a gente sabe também que os países que alcançaram desenvolvimento e que hoje são países centrais na economia mundial, né, são países que fizeram políticas de Estado de desenvolvimento interno, né? E esta PEC ela vem exatamente para impedir que o Estado possa atuar na economia como um agente de promoção de desenvolvimento econômico e social. Tá? Este é um problema. O Estado brasileiro é atingido. Segundo aspecto importante, os serviços públicos são extremamente atingidos, são extremamente fragilizados. Por quê? Com esta PEC, né, se vier a se transformar em uma emenda constitucional, os serviços públicos, eles deixam de ser instrumento de promoção. Eu vou colocar aqui uma expressão não é muito adequada, tá? Vou falar aqui em igualdade social, né? Mas eles deixam de ser um instrumento de promoção dessa igualdade social para se tornar o quê? Negócios de Estado. Então, esta relação que hoje os serviços públicos têm, né, de prestar serviços na área da saúde para a comunidade, na área da educação para a comunidade, na área da infraestrutura, né, na assistência social, né, estes serviços, com a aprovação da PEC na forma como está, tende a mudar significativamente, né? Pode não ser de forma imediata, mas mediatamente, né, a médio e a longo prazo, isto tende a se modificar. E isto é lógico, vai dar um novo desenho para o Estado brasileiro e também uma nova relação entre o cidadão e este Estado brasileiro. E, por último, pessoal, aqui em relação aos que serão atingidos, tá? É bom destacar o seguinte, servidores públicos. Tá? E aí eu digo, né, muita gente tem dito, pessoal, enganosamente, que só os novos servidores públicos vão ser atingidos. E não é bem assim, né? A gente já está vendo ali que é óbvio que ele vai ser atingido, os atuais servidores públicos, com a mudança do perfil, com a mudança do caráter
que o serviço público que ele vai prestar vai ter com com a aprovação da PEC, da reforma administrativa. Mas aí nós temos o seguinte, nós temos os seguintes problemas, né? Além do fim da estabilidade, aí pega os novos servidores, tá? Nós temos também o fim do regime jurídico único, né, que também atinge os novos servidores, mas nós temos um aspecto relacionado à desvalorização das carreiras. E a gente sabe, o Vieira está aqui, sabe muito bem, né, o quanto o magistério lutou e luta pela valorização da carreira, e esta PEC ela busca a desvalorizar as carreiras. De que forma, pessoal? De que forma? Ela introduz um dispositivo que cria uma lei geral, uma espécie de lei geral para as carreiras, tá? Que vai legislar sobre a forma de gestão dos servidores públicos, sobre a remuneração, gratificações, progressões funcionais. Esta lei geral, por assim dizer, estou chamando ela de lei geral, né? Ela é uma lei complementar federal. Então, a União vai legislar, né, e estabelecer uma regra geral que vai valer para todos os servidores de todas as esferas da federação, de todos os entes políticos da federação, né? O que vai acontecer, pessoal? A consequência disso é que os entes políticos nacionais e subnacionais, eles passarão a ter, digamos assim, uma competência residual, né? Hoje eles têm competência plena, né, para estabelecer estatutos e plano de carreira para os seus servidores, eles vão passar a ter uma competência residual, tá? Isso pode afetar os atuais servidores? Pode, pessoal. Por quê? Porque há um dispositivo na proposta de emenda constitucional que, inclusive, autoriza, estimula, não é que autoriza, estimula que, após a reforma, tá, os entes políticos subnacionais, inclusive, promovam alterações na legislação dos seus servidores públicos, procurando adequar à legislação nacional. E aí o que pode acontecer? Incorporações de gratificações, tá? Criação de uma verba única, extinção do adicional de tempo de serviço, por exemplo, tá? A extinção da licença-prêmio para aqueles que ainda recebem, né? Eu sei que no âmbito federal não há mais, mas no estadual e municipal ainda tem, né? Alguns servidores têm a extinção desses benefícios. Então, há um ataque que vai atingir efetivamente os novos servidores, mas os atuais servidores também serão atingidos de forma reflexa, tá? Quando eu falo das funções gratificadas aqui, eu gostaria de abrir um parênteses e dizer o seguinte, olha, essas funções gratificadas, elas serão extintas e substituídas, a função que hoje é privativa de um servidor estável, isso está lá na Constituição, ela é substituída pela liderança e assessoramento. E esta liderança e assessoramento não há necessidade, para ocupar este cargo, não há necessidade de ser um servidor público de carreira, né? Por isso, esse aspecto importante também, né, que pode e que vem e que poderá atingir os atuais servidores, tá? Para finalizar aqui o meu tempo, né, é lógico que eu não vou conseguir vencer a totalidade Você tem 5 minutos ainda. PEC, né, da abordagem da PEC, depois tem as perguntas também, né? Mas, assim, acho que também esta PEC tem problemas relacionados ao federalismo, né, ao pacto federativo, né? E aí algumas coisas eu já mencionei aqui, que está relacionada à competência legislativa dos entes subnacionais, né? E eles vão ficar, a partir da aprovação desta emenda constitucional, extremamente submetidos ao poder da União, né? E à iniciativa de leis do chefe do Poder Executivo da União, ou seja, o presidente da República, tá? E também a concessão de poderes excessivos para o presidente da República. Por exemplo, há um dispositivo que pode ser replicado para legislações estaduais e municipais que prevê a extinção por ato
do chefe do Poder Executivo, ou seja, não há necessidade de lei, extinguir autarquias e fundações, né? E a gente sabe, vocês que estão no serviço público sabem muito bem que autarquias e fundações, elas são entidades de intervenção na sociedade, né? Então, ali o chefe do Poder Executivo, ele teria competência, hoje é por lei, né, criar e extinguir, passaria a ser uma competência dele para criar e extinguir autarquias e fundações. Isto se coaduna com um outro dispositivo, para encerrar aqui, tá? Um outro dispositivo importante da PEC, que diz o seguinte, que a lei federal poderá limitar, aliás, não poderá, mas ela deverá limitar número de ministérios, tá? E número de entidades estatais, né? Podem ser limitados por meio de legislação. Isso significa dizer o quê? Que o Estado vai se autorregular, vai se autoproibir a intervir na sociedade, né? Então, a ideia, como se falou aqui em Estado mínimo, né, é um conceito controvertido, mas nós estamos na direção disso, né, de um Estado que cada vez menos atua na sociedade. Este é o perfil, né, que está se traçando com este conjunto de reformas que estão sendo feitas. Tá? Eu fico por aqui e muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Marcos. A gente recebeu algumas questões, né? Então, esperar o Marcos tomar uma aguinha, dar uma respirada, e vou fazer as questões. A gente recebeu, por enquanto, 4 questões aqui no Zoom, né? A gente está vendo aí se tem outras questões em outros meios. Marcos, posso fazer as 4 e aí você vai respondendo todas elas? Pode ser? A gente já fecha essa rodada? Então, vamos lá. Vou fazer aqui a pergunta, então, do Geraldo. Tá? O Geraldo perguntou o que é típico de Estado? Na sua visão, incitará uma guerra fratricida no Congresso Nacional? Outra pergunta, do Lírio. Pergunta ao Marcos. Quais as consequências que a proposta da reforma administrativa trará para o conjunto da sociedade? O Luiz Carlos Vieira, ele pergunta, a reforma administrativa não ocorre uma intervenção da União nos demais entes? E aí eu vou fazer a da Rosenilde, vou deixar do Clóvis aqui para a próxima rodada. A Rosenilde também quer saber sobre as consequências, mas para o magistério público. Depois a gente daí vai para a próxima rodada de questões. Pode ser, Marcos? Sim. Pessoal, eu anotei aqui, consegui anotar todas, tá? A primeira carreiras de Estado, né? A questão das carreiras de Estado. A PEC, ela não define, né? Isso eu acho que vocês devem ter lido, ela não define o que são as carreiras de Estado. Isso virá, por definição, de lei posterior, tá? Mas a gente, é óbvio, eu não vou mencionar aqui, mas é óbvio, vocês já sabem quais são as carreiras, assim, básicas de Estado, né, que vão ser reservadas, tá? O que eu acredito, tá? E aí eu concordo com quem perguntou aí, que pode ter uma guerra fratricida, né, entre servidores públicos, para a caracterização dessa carreira de Estado. E aí, muito possivelmente, né, porque esse aspecto da divisão dos servidores públicos, tá, isso eu percebi muito nítido, não só no texto da reforma, tá, mas na fala daqueles aqueles agentes, aqueles gestores do governo que divulgaram a reforma, né, porque eles iniciaram dizendo que esta reforma não vai atingir os atuais servidores, né, com o intuito, eu acredito, né, de tentar, assim, brecar ou estancar
a mobilização dos servidores. Então, disse, ó, não vai atingir, vocês fiquem tranquilos e tal, vocês podem abrir lá a página do Senado, é a mesma coisa, os atuais servidores não serão atingidos, tal. Então, digamos assim, foi um discurso, né, destinado a desmobilizar essas categorias. Mas e também para tentar colocar o debate dentro do espaço institucional, dentro do espaço congressual, né, onde vai ser debatido, onde vai se legislar a matéria e tirar este debate das ruas, né? E aí a negociação, né? Ou seja, as pessoas podem se dar por satisfeitas, né, com o fim da estabilidade, porque esta estabilidade ela só vai ser mantida para as carreiras de Estado. E aí passar a luta, né, para a caracterização de carreira de Estado, né? E é lógico, neste processo podem surgir inúmeros casuísmos, né? Carreiras que não têm essa natureza e que podem vir a ser caracterizadas, né, como a gente já viu casuísmos ocorrendo na reforma da Previdência. Tá? A segunda questão é consequências da reforma administrativa para a sociedade. Pessoal, quando eu conversei nesta semana, na quinta-feira, né, Rafael, nós conversamos ali na Prudesc, nós discutimos alguns exemplos de consequências, né? E eu citei dois, vou repetir aqui para vocês, que eu acho que é de extrema importância, né? São exemplares, mas é lógico que eles podem se estender, né? Porque o objetivo da reforma, como eu disse, é criar um ambiente favorável de negócios, né, da iniciativa privada e a maior intervenção desta iniciativa privada nos serviços públicos. Ela é óbvio assim, né? Ela tem uma relação próxima, né, com o processo de terceirização. Vocês veem que as coisas vão acontecendo para e passo, né? Nós tivemos a generalização da terceirização, agora nós temos uma proposta de reforma administrativa que pressupõe a intervenção da iniciativa privada nos serviços públicos. Então, há um dispositivo, se eu não me engano, o artigo 37A, que ele cria um mecanismo que eu chamei de parceria público-privada, tá? Que o Estado, né, os entes políticos, eles podem firmar contratos, convênios com empresas privadas para que essas empresas realizem serviços públicos, inclusive com a utilização da estrutura, com a estrutura pública, né? Então, eu citei um exemplo. O caso da gestão do Hospital Universitário, em Florianópolis, né? É um exemplo ali clássico, né, de um compartilhamento, né, uma intervenção de uma fundação privada na gestão de um hospital público, utilizando a estrutura deste hospital, né, uma estrutura pública. Um outro caso que é exemplar, eu acho, que é o caso da educação em São Paulo, né? Se eu não me engano, lá nós temos uma empresa que é gestora, ela inclusive dita a política educacional, e isso com essa emenda aqui, com a PEC 032, isso é possível, tá? Você contratar o Estado, contratar uma empresa para ditar a política educacional do Estado, gerir essa política e também fazer o processo todo de regulação de relações entre professores, né, entre o magistério e o Estado. São dois exemplos que podem, digamos assim, demonstrar que nós podemos passar em pouco tempo, né, caso venha a ser aprovado essa PEC 32, né, de um regime de prestação de serviços públicos de natureza estatal para um regime de prestação de serviços públicos estatais com natureza privada, né? Ou seja, com gestão privada e com todos os riscos, né, pessoal? Vocês estão vendo aí a dificuldade que vocês têm aqui para lidar com a internet, né? E o setor de telecomunicações, até 20, 25 anos atrás, era um setor estatal, foi totalmente privatizado, né? E a gente sabe todas as dificuldades que nós temos para lidar com o setor de telecomunicações no Brasil, né?
A questão do Vieira, aí, né, sobre a intervenção, eu não tenho dúvida, Vieira, que há vários dispositivos, tá, na PEC de intervenção da União nos estados, e um deles, estados e municípios, né, um deles se refere à questão relacionada à lei geral, né, a essa lei complementar que vai regular as carreiras, né, naquela proposta, se criar uma carreira única para o serviço público, acabar com as demais carreiras, é um claro exemplo de supressão da autonomia legislativa dos estados. Tá? Há outros dispositivos também que estabelecem que os estados estão vedados a conceder, por exemplo, férias em período superior a 30 dias, licenças, prêmios, adicional de tempo de serviço. Também entendo que é uma intervenção na autonomia administrativa e de gestão, autonomia administrativa, de gestão e financeira dos estados e municípios, né? E isto tudo por meio de emenda constitucional. Né? Então, eu acredito, tá, que esses dispositivos eles serão objetos de questionamento, né, no Supremo Tribunal Federal, caso venham ser aprovados. Tá? Eu acho que a questão ali do magistério, né, eu acho que eu já venci ali em alguns aspectos, mas também gostaria de alertar aqui ao magistério, aos companheiros que estão na plenária, que são do magistério, e lembrar o seguinte, né, que hoje há uma batalha no magistério que está em duas frentes. Né? A primeira frente é o Fundeb, né, o financiamento da educação, que ele está sob risco, né, muito embora o magistério teve uma vitória recente, né, com a aprovação definitiva do Fundeb, mas ele está sob risco por causa da emenda constitucional 95, que é a tal da famosa PEC dos gastos, né, que é digamos assim, o momento culminante da austeridade no Brasil, que é a emenda constitucional 95. Ele está sob risco disso. E mais ainda, pessoal, o piso nacional do magistério. Né? Há uma discussão avançada, né, entre estados e municípios e o Congresso Nacional, né, para mudar o indexador do piso nacional do magistério. É isso. Obrigada, Geraldo. Obrigada, Marcos. A gente tem aqui mais algumas perguntas, né? Já fechamos aí 10 questões, 12 até, chegaram mais 2 agora, né? Se mais alguém tiver alguma questão, a gente vai estar encerrando, né, as inscrições aqui para questões, né? E vamos passar aí, acho que 2 questões a mais não tem problema, a gente consegue fechar aí mais um bloco. Então, vou fazer agora mais um bloco de 3 questões, tá, Marcos? A questão do Clóvis, que ele pergunta, né? Uma vez aprovada a PEC, existem outros meios de se lutar para derrubá-la? E aí temos a pergunta da Helenira, né? Ela pergunta, como você avalia a introdução do princípio da subsidiariedade do Estado? E o Moacir, do Cint, de Itajaí, pergunta, pensar na reforma é pensar no longo processo de desmonte do Estado-nação, mas os caminhos para a construção de uma nova resistência. Então, fechamos essa rodada de 3 questões, e aí depois a gente está... Por favor, só deixa eu te pedir, você pode fazer a gentileza de repetir a última questão, por favor, ali? Só para eu anotar aqui. A última questão, ela está relacionada com as novas formas de resistência, né? Fala o seguinte, pensar nessa reforma é pensar no longo processo de desmonte do Estado-nação, mas os caminhos para a construção de uma nova resistência, né? Então, quais são esses caminhos? A gente tem previsto, Marcos, tentar fechar todas essas questões até às 4 horas. Então, se a gente fechar essa rodada e outras 2, que a gente tem mais 6 questões, né? 10 minutos para cada rodada, a gente consegue responder todas as questões que já apareceram. Pode ser? Pode ser. E antes, não, isso querem ir lá no... Só ir
Então vamos. Eu vou tentar também ser mais breve, então, tá? O possível aí nas minhas respostas, tá? Ô, Marcos, só um minutinho. Bom, só um minutinho, Marcos, só para explicar para as pessoas que estão participando, a gente está fechando os microfones que, eventualmente, uma pessoa entra na sala, dá um ruído, né? Então, a gente está mantendo os microfones fechados, a gente pede desculpas, né? Porque a gente está compreendendo que a conexão aqui está boa, né? O pessoal está conseguindo nos ouvir. Então, a gente acaba fechando os microfones quando dá alguma interferência na hora da exposição, tá bom? Desculpa, gente. Marcos, pode responder. Bom, primeiro aqui, a questão para derrubar a PEC, tá? É lógico, né? O primeiro, né? A primeira reação, né, a isto, é lógico que vocês conhecem muito bem, que é a mobilização das categorias, né, mobilização da sociedade e demonstração da sociedade a nocividade desta PEC, né, não só para a sociedade, mas para o Estado brasileiro e para os servidores públicos. Acho que é a mobilização. E o outro aspecto aí que eu acredito que deve motivar, né, é a propositura, se vier a ser aprovada, na forma como está, a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade. Tá? E muitas vezes eu sou consultado, até por sindicatos, né, porque eu presto assessoria para sindicatos, sobre a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade. Tá? Mas a gente vê o seguinte, que neste processo, os partidos políticos têm desempenhado um papel importante, vários partidos políticos com representação no Congresso Nacional têm proposto ações de inconstitucionalidade, inclusive em relação à Lei Complementar 173, já tem proposições, em relação à Emenda Constitucional 103, da reforma da Previdência, também já tem proposições, tá? Então, e é lógico, né, os sindicatos eles têm limitações para a propositura deste tipo de ação, né, porque ela é uma ação excepcional, né, e ela, no caso, ela teria que ser proposta no Supremo Tribunal Federal, mas eu acredito que, se aprovada, né, e acredito que este ano ela não será aprovada, né, e isso não inviabiliza o fato de que ela não é pautada para discussão esse ano no Congresso Nacional, não inviabiliza a mobilização, né, porque a mobilização para os servidores ela é constante relacionada a este tema, né, mas, se aprovada, ela deve ser objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal. Tá? A questão da subsidiariedade, tá, que a Helenira pergunta, tá, e aí eu já vou direto ali, Helenira, no artigo 37A, que eu acho que é a manifestação desta subsidiariedade, né, do Estado. Ou seja, a subsidiariedade é quem vai ter a primazia para a prestação do serviço é o agente privado, né, e o Estado será subsidiário na execução do serviço, ou, digamos de maneira, colocando num termo jurídico, né, em relação à responsabilidade pelo serviço. Então, ele teria o caráter de um ente subsidiário, tá, do ponto de vista, inclusive, judicialmente, para assumir a responsabilidade. Mas você vê lá o que diz o artigo 37A. Diz o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, por meio de lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para a execução de serviços públicos, inclusive com o compartilhamento de estrutura e a utilização de recursos humanos de particulares ou com ou sem a contrapartida financeira. Né? Então, eu vejo esse aspecto da subsidiariedade, esse princípio geral da administração, ele é exemplar, né, para afirmar esta posição de que nós teremos agora um ambiente favorável de negócio e a primazia do setor privado sobre o setor público. Tá?
A questão ali das formas de resistência, né? Eu acho que, de certa forma, eu já respondi, né? Eu tenho assim, restrição pessoal em relação a essa palavra resistência, porque, para mim, a classe trabalhadora, né? E não resistir, porque a resistência dá a ideia de que nós estamos sempre sob ataque, né? E que o que nós precisamos é também passar ao ataque, né? E o ataque precisa, essa qualificação precisa uma boa estratégia e uma boa tática, né? E uma boa execução de um projeto de país, né? É isso, Jana. Obrigado, Marcos. Então, a gente vai para a próxima rodada de perguntas. Vou fazer a pergunta do Dérmio, do Sintrafesc. Ele pergunta qual é a sua opinião sobre o argumento do governo de que a reforma administrativa é modernização do Estado. A outra pergunta é do Cauê, e ele diz o seguinte: gostaria que o Marcos falasse um pouco sobre as novas formas do executivo e chefia de empresas públicas quanto a gastos / orçamento, contratação / licitação, arrecadação de recurso, terceirização e venda de patrimônio. E aí eu vou puxar a pergunta do Clóvis para essa rodada de perguntas, que ele faz a seguinte questão: no caso dos municípios, onde os servidores seguem o regime estatutário, aprovada a PEC, necessitam de alteração dos estatutos, como ficaria essa situação? Conseguiu pegar, Marcos? Consegui, menos a do meio ali, que eu acho que a segunda eu acho que é mais complexa ali, Vou ler de longa, novo. Né? Uhum. Tá. Gostaria que o Marcos falasse um pouco sobre as novas formas do executivo e chefia de empresas públicas quanto a gastos / orçamento, contratação, licitação, arrecadação de recursos, terceirização e vendas de patrimônio. Conseguiu, Marcos, anotar essa daí? Sim. Tá. Pergunta do Cauê. Bom, a primeira questão ali, tá? É relacionada à modernização do Estado. Tá? Eu respondo devolvendo a pergunta a vocês todos. Tá? A reforma administrativa vai modernizar o Estado? Essa é a pergunta. Para mim é o seguinte, é uma questão retórica, pessoal. É lógico que eles vão dizer que vai modernizar, tá? Como eles estão dizendo agora que a privatização dos Correios vai modernizar os Correios, né? E isso é sempre constituído, né? Essa pergunta é sempre feita quando, anteriormente a isto, nós temos um processo de precarização do serviço público, né? E a PEC dos gastos, né, a Emenda Constitucional 95, ela representou isso. Todo este processo de austeridade que nós estamos vivendo desde de 2000, né, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós estamos vivendo esse processo de precarização do serviço público, né? Então, é óbvio que, neste momento, né, colocar esta PEC como sinônimo de modernidade, né, ela tende a alimentar, digamos assim, esta ilusão, né, na população de que realmente os serviços vão se modernizar. E é por isso que os servidores públicos e as suas lideranças têm um papel fundamental para construir uma outra narrativa, né, em relação a isso, né? Ou seja, em relação a esta ideia, a esta fabulação, a esta mentira de que nós teremos um processo de modernização do serviço público. Nós estamos passando por um processo de precarização do serviço público, e já tem 2 décadas isso, né? Pessoal, em relação à gestão das entidades públicas, tá? Eu chamei a atenção ali para a questão da liderança,
né? Aquele cargo de liderança e assessoramento, né? E eu digo que é uma importância, e isto pode trazer uma mudança imediata, né? Aprovando a PEC. Por quê? Porque há a possibilidade de substituição daquelas pessoas que hoje estão em funções gratificadas, né? que exercem funções gratificadas, por pessoal que passará a exercer função de liderança e assessoramento, né? E, como eu disse, eles não precisam ter nenhum vínculo efetivo com o serviço público para ocupar estas funções. Tá? E nós percebemos, assim, este governo ele foi assim pródigo em intervir, né, em autonomia de entidades, principalmente a gente viu isso de forma exemplar nas universidades e institutos federais, né, que a comunidade aprovava, né, votava e aprovava um nome, né, o presidente da República indicava outro. Ele tem esta autonomia? Tem, né, mas ele desrespeitava também a autonomia dessas entidades. Tá? Por último, aqui, a alteração da legislação dos estados. Tá? Assim, a PEC ela não obriga, tá? Ela não diz que tem que alterar, ela diz que pode alterar. Né? Ela fala, pode alterar, inclusive para suprimir aqueles direitos, né, que eu citei aqui, licença-prêmio, férias superior a 30 dias, adicional de tempo de serviço. Ela pode alterar as atuais legislações, mas não está obrigada. Tá? O que eu entendo pelo dispositivo como está na PEC? Ele é um estímulo, pessoal. Ele é um estímulo, porque existe dentro desta ideologia da austeridade fiscal, eu vou colocar assim, tá? Porque ela é uma falsa ideia, ela é uma falsa concepção de Estado, né? A austeridade fiscal, né? Dentro desta ideologia da austeridade fiscal, ela concebe o servidor como um gasto, né? Não como uma parte integrante, não como um elemento essencial do serviço público, não como um elemento essencial para a realização das atividades do Estado. Né? Esta ideologia da austeridade, ela vê o servidor público como um gasto, né? Como um gasto, e muitas vezes um gasto desnecessário. E a gente sabe, a gente se relaciona com o município, se relaciona com o Estado, a gente sabe que a oportunidade que eles tiverem para alterar os atuais estatutos, alterar os atuais planos de carreira, eles vão fazer na primeira. Tá? Então, eu acho que esta questão da alteração a posteriori, ela se traduz para os servidores, para as lideranças, né? Como também mais um momento de luta, se vier a aprovação, porque nós teremos este segundo processo, que é de enfrentamento das possíveis mudanças legislativas com a finalidade de suprimir direitos ou de reduzir direitos. Obrigada, Marcos. Então, agora, para fechar, né, as questões, são duas questões que elas acabam se complementando um pouco. Uma é da Ingrid, né, da CSP com Lutas. Ela pede para você explicar um pouquinho por que a estabilidade não é um privilégio do servidor público. E o Gerson, de Araranguá, ele pede para você transcorrer um pouco sobre os verdadeiros privilegiados dentro do serviço público que ficam aqui vai bastante até aqui. Conseguiu pegar, Marcos? Sim. Pessoal, a questão da estabilidade, tá? Eu acho que ela é importante. Vejo que aqui eu assisti às falas iniciais, tá? E eu vi que as lideranças aqui têm uma Você não queria mais, é isso? Bastante grande, né? Desse debate a respeito da estabilidade. Então, o que eu vou dizer aqui é basicamente para acrescentar mesmo, né, e adicionar pouquinho a coisa a respeito disso. Tá? Mas a estabilidade
a primeira coisa, né, do ponto de vista técnico, né, a estabilidade não é um direito do servidor, a estabilidade ela é uma garantia para o exercício do cargo, né, para o exercício deste cargo público. E aí, se nós compreendermos desta forma, né, a estabilidade é para o cargo, não é ou seja, ela deixa a gente já consegue abandonar aquela ideia de que é um privilégio, né? Porque a estabilidade no cargo, ela garante a independência do servidor no exercício da sua função, né? E vocês sabem muito bem, o servidor, na prática dos seus atos, sendo as atribuições mais simples e as atribuições mais complexas dentro do serviço público, todas elas estão vinculadas ao princípio da legalidade. Então, ele não pode praticar um ato que não esteja previsto em lei, né? Esse é um aspecto fundamental, e é por isso que a estabilidade existe, para garantir essa estabilidade no cargo, que o servidor, no exercício efetivo do cargo, possa ter a autonomia e liberdade de praticar os seus atos respeitando os limites legais, tá? A supressão da estabilidade, que é o que está previsto na PEC para os novos servidores públicos, né, que agora eles terão, na verdade, não terão estabilidade, eles terão vínculos, né? E aí são 5 formas de vínculos, né? Eu não falei aqui sobre elas, mas estão bem descritas lá na PEC, as 5 formas de vínculo. Esses vínculos, eles rompem essa independência, né, que o servidor tem no exercício do seu cargo. Então, ele pode estar sujeito às pressões do gestor público e aqueles que exercem cargo de liderança e assessoramento, pode estar sujeito a pressões, e aí eu menciono o pessoal do Serviço Público Municipal, né, que está muito próximo do prefeito, do vice-prefeito, do vereador e tal, né, pode sofrer pressões e praticar atos que não estejam dentro da legalidade, né? Então, a importância da estabilidade, né, é isto, para garantir a boa prestação, a independência do servidor e a qualidade na prestação do serviço público. Porque se ele não tem independência, ele não vai ter qualidade na prestação do serviço público, tá? Do serviço, aquele inerente às funções do cargo. Este é um aspecto fundamental e é uma luta fundamental que o serviço público deve travar. Porque também é fundamental que os atuais servidores lutem pela manutenção da estabilidade. Vocês imaginem um futuro próximo, vocês trabalharem, vocês terem um ambiente em que vocês têm servidores estáveis e vocês têm servidores públicos que não são estáveis, né? Imagina o desnível do serviço que será prestado à população, né? Das relações de trabalho e da precarização das relações de trabalho. Ou seja, estes servidores que não têm a estabilidade, né, é óbvio que eles vão ter problemas, né, de desempenharem um serviço de qualidade, né, equiparável aos servidores que têm a estabilidade. Então, nós teremos um problema, inclusive, interna corporis nos serviços públicos, por conta de uma diferença, né, uma diferença de regime jurídico entre servidores, tá? A questão dos privilégios, tá, pessoal? Eu gostaria, assim, quando falar de privilégio, tá, eu gostaria, da minha parte, o seguinte, de colocar uma preliminar, tá? Eu acho importante, quando a gente tocar em questão de privilégio, não significa que o debate é proibido, tá? Mas eu acho que é importante a gente, quando abordar esse tema, a gente evitar a divisão da categoria, a divisão dos servidores públicos, né? Porque a gente sabe, assim, os servidores têm carreiras diferenciadas, essas carreiras elas têm as suas complexidades e têm remunerações diferenciadas, e também têm responsabilidades diferenciadas, tá?
Então, o aspecto do privilégio, a gente falar do privilégio, é uma questão assim, eu tenho um certo receio para evitar que essa discussão de privilégio traga uma divisão interna nas categorias, né? E aí a gente leve aquela situação, cada categoria vai para dentro do legislativo lutar pelo seu quinhão, né? Então, é isso que eu penso. Eu entendo o seguinte, que as categorias, independente da complexidade das suas atividades, independente do nível de remuneração que tenham dentro do serviço público, elas devem se manter unidas, e no combate unitário e no combate para a dignidade do serviço público. É esta unidade que vai garantir que efetivamente os privilégios não existam e não apareçam, né? Esta unidade, este fortalecimento das categorias do serviço público é que vai combater os privilégios. E a gente sabe muito bem, pessoal, os privilégios, eles estão todos os dias no noticiário, os privilégios estão a gente percebe no ambiente de trabalho, na nossa convivência, nas relações que a gente estabelece, a gente sabe exatamente diferenciar quem são os privilegiados e quem não são. Aqueles que defendem o serviço público efetivamente e aqueles que não conseguem, que não têm essa perspectiva, né, de um Estado efetivamente a serviço da população, o servidor público a serviço da população, né? A gente sabe quem é que não tem esta concepção e a gente sabe quem tem. Por isso que o meu apelo é que a gente mantenha a unidade dos servidores públicos, que ela é fundamental para a gente combater o privilégio, para combater a reforma administrativa. É isso. Tá certo, Marcos. Muito obrigada, né? A gente agradece aí a tua disposição nessa tarde em estar trazendo esses elementos que são importantes e que vão servir também como base aí para a nossa discussão nesse segundo momento, né? E também, né, para que a gente possa estar levando essas informações para as nossas bases, né? Obrigada também pelas rodadas aí de questionamentos que você respondeu. Gostaria de informar, então, né, que a gente então encerra esse primeiro momento, que é um primeiro momento mais de formação, né? Agradecer também as pessoas que estão nos acompanhando através da transmissão pelo Facebook, pelo YouTube dos diversos sindicatos. Gostaríamos também de pedir desculpas, porque a gente previu aí a interpretação de Libras e, dado o momento, houve um problema de conexão com um dos intérpretes, e aí a gente não conseguiu manter a tradução, né, em Libras de uma forma satisfatória. Então, a gente pede desculpas, né, por esse imprevisto. E então, nesse momento, né, a gente vai encerrar a transmissão ao vivo, né, pelas redes sociais, e a gente vai pedir para que as pessoas que estão no Zoom, né, que vieram participar da plenária, permaneçam na plenária, para que a gente possa ir para o nosso segundo momento de pauta, tá certo? Então, permaneçam quem está no Zoom. Sim, Ana, só queria me despedir para... Tá? Claro, Marcos, desculpa, você pode... Então tá. Acho que usa 2 minutinhos eu me despeço. Tá? Eu só gostaria de agradecer a você, Jana, pela coordenação aqui dessa parte, né, da nossa conversa, essa conversa virtual. Eu entendo que é de extrema importância esse debate a respeito da reforma administrativa. Gostaria de agradecer também o convite às entidades. Fico aqui à disposição para o debate, para aqueles que concordaram. Eu sei que alguns já divergiram aqui do que eu falei, e eu acho que isso é importante porque faz parte do debate, né? Faz parte de um processo de construção e afinamento de opiniões, tá? Fico à disposição para debater com todo mundo, quem tiver a necessidade, né, da gente dar continuidade a esse debate, e acredito efetivamente que ele não vai se encerrar nesse debate, nesta conversa hoje, no dia 30, né, e ele vai se prolongar. E desejo a todos vocês assim muito estímulo para a luta, né, muito estímulo para esse enfrentamento, porque o momento realmente não é um momento fácil,
um momento excepcional. Eu digo, na minha vida, eu nunca vi um tempo como este, né? Nós, com o governo proto-fascista, utilizando táticas do fascismo para se manter no poder, né? E isso exige uma postura e um enfrentamento muito grande deste momento. Tá? Muito obrigado para todos. Obrigado. Tchau. Obrigada, Marcos. Então, né, também, novamente, agradecer aí, então, quem está nos acompanhando nas redes sociais. É importante, né, que todos e todas procurem, né, os seus sindicatos, as suas entidades, procurem se articular, né, o momento que a gente está vivenciando nos traz muito desafio, a gente precisa da unidade na luta, na ação. Então, né, estamos caminhando aí para a construção de um dia, né, de um dia de mobilização, dia de lutas, no dia 30 de setembro, fortalecido, e é importante, né, que a gente se mobilize nas nossas entidades de base, nos nossos locais de trabalho, moradia e estudo. Então, a gente conclama aí quem está nos acompanhando, né, pelas redes sociais a se inserir aí na construção e comparecer também, né, participar das atividades que a gente vai estar construindo até o dia 30 e pós-dia 30, que a luta ela não para, ela é constante, né? Enquanto esse governo estiver aí nos atacando, a gente vai precisar da mobilização constante da classe trabalhadora. Então, a gente agora encerra, agradecemos, né, quem nos acompanha e vamos continuar, então, aqui né, na nossa plenária, né, nesse momento de organização de agora em diante. Então, um abraço para quem está nos acompanhando em casa. Nos encontramos nas ruas, nas lutas, até o dia 30.